chegando lá. Aqui tem um título, né? Dizendo assim, ó, os ministros e despenseiros dos ministérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, aí tem o título. Os ministros e despenseiros dos ministérios de Deus. O que é um despenseiro? Você sabe? Despenseiro vem da palavra despensa, lugar onde a gente guarda o mantimento. Então, quando você quer fazer uma boa comida, o que você faz? Você vai lá na despensa e olha se você tem o arroz, se você tem o feijão, se você tem o óleo, não é isso? E você separa os ingredientes para você fazer uma boa comida para poder alimentar. Então, o despenseiro é aquele que tem o quê? Ele tem a comida espiritual para dar para o povo de Deus. Todos nós temos que ser o despenseiro. Em algum momento da sua vida como cristão, você vai alimentar uma pessoa. Sempre você tem que ter uma palavra de ânimo, uma palavra de experiência. Aí você vai dizer assim, poxa pastor, mas eu estou começando agora, não tenho muita experiência. Tá, mas você provavelmente está melhor do que alguém que está começando. A gente sempre está melhor do que alguém. Tem sempre alguém acima da gente, tem sempre alguém abaixo da gente. Você pode estar aprendendo com alguém, mas você também tem capacidade de ensinar alguém. Porque sempre tem uma pessoa que sabe menos. Sempre tem. Né? Isso é interessante. Então, o ministro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ministrar. Ministrar é servir. Né? Irmão, se vocês errar em quase tudo da vida evangélica, se você não sabe o que é ser um cristão, se você aprender a servir, você já acertou a vez. Para que eu sirvo? Para servir. E se você não serve, você não está servindo. Entende? Então sempre se coloca à disposição para servir. Versículo 1: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-nos despenseiros que cada um se ache fiel. O que é ser fiel? Alguém que você pode contar com ele, né? Gente fiel é aquela que a pessoa é certa. Você fala, essa aqui não fala, posso contar com ele. Quando teve uma discussão no céu, a Bíblia diz que os filhos de Deus estavam vindo em uma reunião familiar, né? Esses filhos de Deus, está falando dos anjos, eles se apresentaram diante de Deus. A Bíblia diz assim, vindo também entre eles Satanás, porque a gente tem que aceitar que Satanás também é filho. É o filho rebelde, é o filho excluído, é o filho que perdeu a luz, mas é filho, né? E ele também veio. Então, o diabo vai fazer o quê? Ele vai apresentar uma queixa contra Jó. Só que antes dele falar, Deus se adianta. Viste meu servo Jó? Porque Deus pergunta, de onde você vem? Ele fala, estou por aí. Estava rodeando a terra e passeando por ela, caçando alguém onde ele possa encontrar uma brecha para acusar, né? Se você tampar a brecha, a sua vida vai ser uma vida de paz. Mas volta de vez em quando dor de cabeça. Você não vai ter aquelas lutas atribulantes, né? Você vai ter uma vida de paz. Porque a não ser que Deus te coloque na prova para te colocar no nível maior, e aí já não tem nada a ver com o pecado,
Mas o que faz um homem entrar em questões complicadas é a desobediência. Então, Deus pergunta para ele assim: você viste meu servo Jó? E aí Deus vai falar as características dele e vai dizer que ele é fiel. E aí vai ter aquela questão toda ali entre os dois, entre Deus e o diabo. E sem Jó saber, Deus nomeia Jó para ser o quê? O advogado de Deus. A aposta, né, que eles fizeram ali. Ele é fiel porque você abençoa, ele é fiel porque o Senhor tem dado a ele as coisas, mas se o Senhor arrancar essas bênçãos aí, ele te nega. E aí o que Deus falou? Pode arrancar. Eu aposto que não. Eu vou trazer para uma linguagem mais humana. É como se tivesse dois amigos conversando e um questionasse sobre a fidelidade do seu cônjuge. Não, seu marido não é fiel, sua esposa não é fiel. E aí você fala assim: não, ela é fiel sim. Mas também você prendeu ela, não deixa ela livre. Duvide se ela tiver uma oportunidade. Aí o que você faz? Fica à vontade, testa lá, pode ir em cima. Você só faria isso se você tiver o quê? Certeza de que realmente a pessoa é. E fidelidade só é quando há uma possibilidade de não ser. Você só pode ser chamado de fiel se você for provado. Se Deus te provar e você não falhar, Ele vai dizer de você: Ele é fiel. Porque tendo a oportunidade de falhar, não falhou. Tendo a oportunidade de trair, não traiu. Sem ter essa brecha, sem ter esse teste, você não pode dizer que você é fiel. Seu marido só pode ser fiel se ele teve a oportunidade e não fez. Então, por isso, de vez em quando acontecem umas situações inusitadas, para nos provar, para nos testar. E aí, o que aconteceu? O diabo foi para lá e fez o quê? Ele colocou Jó à prova. Estudou, analisou, e ele falou, a tese do diabo é o seguinte: se eu só dar uma pancada nele, não vai dar certo, eu preciso dar várias pancadas. Aí você vai ver que tudo aconteceu com o Jó no mesmo momento. O que o Jó fez? A Bíblia diz que Jó não negou, porque a intimidade, o relacionamento, a adoração de Jó não estava pegada a coisas, e sim no relacionamento com Deus. Irmão, por menos tem gente que já teria abandonado, e Jó não abandonou. Ficou enfermo, ficou doente, Deus se afastou, Deus se botou em silêncio, e ele não se praguejou. Então, além disso, versículo 5: requer-se-vos dispensando que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, por vós, ou por alguém juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Você sabe que as pessoas que elas têm medo de ir para o inferno, mesmo salvo, é porque elas não entendem a justificação? Se você não entender a justificação, a maneira com que Deus salva, se você não entender os critérios de Deus, você sempre vai achar que você não está salvo. Essa semana eu peguei uma passageira, é uma senhora de idade, senhora de idade, crente. Até então eu não sabia que ela era crente, né? E aí nós estávamos ali no carro, ela estava ali, era o companheiro dela. E aí no momento que a gente está passando, o companheiro viu alguém no bar bebendo. Então ele vai cutucar ela e fala: lá, fulano. E eu, meu canto, ele dirigindo. Aí ela: quem é fulano? Aí fulano sempre irmão da irmã, né? E ele estava bebendo, e segundo ela, ele era crente e não podia estar bebendo. Só que ele estava bem afastado da casa deles, assim, da região onde ele morava, então ele estava num cantinho aí, isolado, tomando uma breja bem geladinha, né? O sol estava muito quente.
E aí ele falou assim, nossa, aí ela começou, nossa, tem que contar para fulano, tem que contar para fulano. Não tem jeito. Você vê que cara de pau, né? Volta a passar aqui, eu quero ver ele. Aí eu tô quieto, né? Aí eu falei assim, não vou aguentar, não vou cutucar, cara. Eu falei assim, o que é que o problema dele está bebendo lá? Não, porque ele é da Assembleia. Da Assembleia é ele. Da Assembleia é pouco, né? Aí ela, vai pro inferno. Eu falei, vai pro inferno? Por causa da cerveja que está tomando lá? É, porque não pode, né? Se ele se arrepender lá, minha filha, vai pro inferno. Eu não vi se ele está arrependido, não, porque ele está bem tranquilo lá nessa gelada dele aí. Mas vem cá, aí eu cutuquei, vem cá, mas quer dizer então que se tomar cervejinha vai pro inferno? Não falei que era crente, não dei carteira de pastor, não pode cutucar. Ver o que os crentes pensam. Não, vai pro inferno, tá doido? Pegando cerveja ali, isso não vai se o pastor souber, ele manda mais rápido pro inferno. Eu gosto de cutucar, irmão, não presta. Ela não pode e tal, eu falei assim, mas vem cá, assim, eu não conheço Bíblia, sabe, mas eu ouvi falar, já me disseram, que a tal da salvação aí não é pela graça, não é pelo sangue de Jesus. Então agora eu estou descobrindo aqui no carro que é pelo comportamento. Se o comportamento for ruim, inferno. Mas se amanhã melhorar o comportamento, então se salva. Não pode beber, né? Então, não pode pecar. Eu falei assim, mas vem cá, então é por obra? Então é por conduta. Não, porque me ensinaram que é por mérito, não é por mérito, é por fé. Até falaram que está em Efésios, capítulo 1. Irmão, citar a Bíblia para crente não lê Bíblia, irmão. Crente ouve pregação. Vocês têm que agradecer a Deus e se sentir abençoados, porque as igrejas não querem dar ensino. Quando dão, as pessoas não vêm. Porque essa coisa de ensino bíblico as pessoas não querem. A pessoa quer revelação, ele quer tudo com poder, né? No emocional. Mas esse aqui que te salva, que te prepara, que te capacita, que te coloca de pé, é difícil. Aí continuei com a minha tese ali. E ela falou, não, é pela fé. Mas assim, não pode pecar. Eu falei, então pecar, certo? Então nós somos lascados, eu falei. Está todo mundo no inferno, porque não tem um crente que não bebe. O irmão lá que a senhora falou que é seu irmão está bebendo. Não pode, a senhora falou que não pode. A senhora está fofocando aqui e vai entregar ele para o pastor. Isso aqui é fofoca, né? Você vai entregar ele para o pastor, não é fofoca? Fofoca também não pode. A Bíblia, me disseram que a Bíblia diz que não pode fazer fofoca do outro. Não, a gente está tudo perdido, então vai tudo perdido. Arranquei a salvação dela, já pensou, está bem pouco certo. Eu olhei e falei, misericórdia. Não entende, está vendo? Não entende o que crê. Você que é cristão, você tem que saber por que você ceia, você tem que saber de como que a salvação acontece. Porque senão, vão mancar sua fé. Com certeza não tem. Então eu estava falando que nessa hora que a pessoa ela peca, vem a culpa. E essa culpa, ela vem porque dentro de nós existe uma lei. Dentro de cada um de nós existe uma lei natural que a gente vê de Deus. E a lei natural de Deus está dentro de nós, que a gente chama de consciência. Que ainda que ninguém leu Bíblia, a consciência te condena. Entendeu? No cristão, ela é mais forte. Ela é mais presente. No ímpio, não. No ímpio é muito fraco. E fora que também ele ignora muito. Porque o ímpio, ele não tem o Espírito de Deus, então ele não tem essa consciência, ou condenando algumas coisas, condena. Pessoas que foram criadas em berço evangélico, que frequentaram a igreja quando era criança, e essas crianças, por exemplo, que vêm para o culto, que participam do culto, né? A Lei Sabia está fazendo um trabalho maravilhoso ensinando as crianças, eu acho isso interessante. É importante, tá vendo? Que aí as crianças têm, né? A criança não tiver uma tarefa, uma brincadeira, o porquê vir na igreja, eles não vêm. Por causa de pregação, eles não vão vir, não. Tem que ter teatro, tem que ter isso mesmo. Então,
A consciência te condena. Você tem que ter certeza de que a sua salvação está garantida. E não porque você melhorou. Que o dia que você piorar, você vai achar que você não está salvo mais. Você tem que ter certeza do seguinte: a minha salvação já está conquistada por Cristo, pelo sangue. Porque se você merece ser salvo, você já não a graça. Porque um dos requisitos para ser salvo pela graça é não merecer. Irmão, isso tudo está escrito na Bíblia, é só ler. Se eu mereço ser salvo, eu não dei a graça. O que é graça? Favor imerecido. Então quem está apto para ser salvo? Quem não merece. Então essa história da pessoa que é salvo e aí pecou, perdeu, isso é mérito. Você pega galardão. O galardão é com mérito. Então você plantou, você plantou na igreja, na obra, fez obras de reino, serviu na igreja. Você jejuou, você pregou, você cantou, você louvou, você dizimou, ofertou, foi ofendido, foi humilhado. Tudo isso que você está fazendo, isso não tem nada a ver com a salvação. Nem acrescenta, nem tira na sua salvação. Mas tudo que você vai fazendo vai ser colocado na sua conta como glória, galardão. Imagina que por 10 anos você se esquivou do pecado, se esquivou do erro. Você suou a camisa, você sangrou, você queimou caloria, você abdicou das coisas deste mundo para você ganhar o reino. E aí na sua conta espiritual está sendo colocado o quê? Galardão. Você tem que os crentes chamam de coroa da salvação. Tome cuidado, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui acha que é ou achava que essa coroa é salvação? Eu achava. Levanta a mão, deixa eu ver. Achava? Então aqui vários achavam que essa coroa era a sua salvação, né? Não reclama da minha coroa, não, tá? Só para você. Logo vai chegar o data show ali, a gente vai poder jogar no telão. Quando se fala de coroa, de quem você lembra? Rei. Não é isso? Rainha. Não é isso? E qual modelo de governo tinha isso? A monarquia. Monarquia. A gente tem um sistema de governo diferente. Então, monarquia. Ela vai voltar, tá? Monarquia. Rei, rainha, príncipe, né? Então, quando se fala de coroa, o rei foi coroado, a rainha foi coroada. Então, quem que usa a coroa é quem? Então, quando se fala de coroa na Bíblia, está falando de quê? Governo. Governar. Né? Governo. Governar. Então, quando a Bíblia diz assim, cuide para que ninguém tome a tua coroa. Você tem que tirar da sua cabeça que isso é salvação. Esse versículo não é para salvação. Você não perde a salvação, mas você pode perder a sua posição no governo. Porque essa posição de governo, ela é o quê? Ela não é fixa. Ela pode ser trocada, você pode ser substituído. Então o versículo diz assim, muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Então imagine, por exemplo, que você hoje
está sentado aqui, está garantido que você vai governar com Cristo, certo? Aí você ficou 10 anos, suando a camisa, suando, perdendo peso, sangue, suor, lágrima e gordura. As 4 riquezas que você tem de você, você derramar por dentro. Pastor, eu não quero fazer para a igreja, tem sangue, suor, lágrima e gordura. Então, aí 10 anos, quando vinha o pecado, você falava o quê? Não, eu quero governar com Cristo. Quando vinham os prazeres deste mundo, você falava, não, eu quero governar com Cristo. E quando eu falo de prazeres deste mundo, irmão, às vezes a pessoa assim, pô, mas eu não estou traindo a minha esposa, eu não traio meu marido, eu não roubo, eu não fumo, não cheiro, né? Mas tem o quê? Tem o Netflix, tem o sofá, né? Tem você escolher a sua família em vez da igreja. Que vira e mexe, às vezes, você recebe o quê? A oportunidade de faltar um culto para estar com a sua família. Você pode, de repente, fazer uma viagem na hora do culto, você pode fazer uma compra na hora do culto. Eu lembro que aqui na sexta-feira a gente não podia ter culto. Por quê? Porque as pessoas deixavam de ir para a igreja quarta-feira. Eu achava tudo absurdo, né? Mas assim, você precisava ver como que isso era forte, porque essa doutrina era forte. Eu falei assim, eu não vou lutar contra isso. Eu vou mudar o culto para terça e para quinta. Porque não tem como lutar contra a feira. Não tem. Não, lá em Vila Velha, lá em Vila Velha, se fazem festa de casamento, de criança, festa, aniversário no sábado. Aqui se faz domingo. É só na serra essas coisas, irmão. Então, tem gente que perde. Então, quando você deixa de ficar no sofá, né, no aconchego da sua casa, para vir para o culto, você está deixando de agradar a sua carne para agradar a Cristo no reino. Nesse momento você está governando, a sua posição no governo está sendo o quê? Eleito, você está com a sua coroa. Agora você começa de repente a fazer o quê? Se esquivar do compromisso com as coisas de Deus. Então você começa o quê? Nessas sutilmente coisas você vai deixando. Falta o culto hoje, chega atrasado da manhã, não vem nos compromissos, não quer compromisso. Quando tem, você não vem e não quer pegar mais, né? O compromisso. E aí o que acontece? Nesse momento você está perdendo a sua coroa, porque a salvação ela é por graça, pela graça, e não pode ter dor. Vou todo mundo repetir essa fala comigo? A salvação é pela graça, de graça, não pode ter dor. Você não pode derramar lágrima, não pode derramar sangue, você não pode ter dor, não pode te custar nada. Te custa largar o cigarro? Custa, pastor, eu sou viciado. Então não pode. Você vai ser salvo mesmo fumando. Eu sei que essas coisas doem, né? Que a gente queria mandar para o inferno. Porque eu não fumo, manda para o inferno. Eu não bebo, eu mando para o inferno. Mas o meu pecado foi uma fraqueza. Tenha misericórdia de mim. Eu vou largar. Um dia, mas eu vou. Quando é com a gente, não é pecado. É o quê? Fraqueza. Pecado é o que o outro faz. Só que a Bíblia diz assim, ó, Deus colocou debaixo da desobediência todos, tanto judeu quanto gregos, para usar de misericórdia com todos. Se fosse, irmão, por mérito, a Bíblia diz assim, ninguém se salvaria. Então é isso que você tem que entender. Então, agora, o reino, disse Jesus, desde João até agora é anunciado, o Espírito Santo está falando, eu senti a presença dele. Desde João até agora é anunciado o reino dos céus, e só os valentes se apoderam dele, porque o reino de Deus é tomado, a coroa você tem que brigar. Brigar com quem, pastor? Com você mesmo. Que quem faz você perder a coroa é você. É a sua carne. É ela que vai dizer para você, vai te carregar, vai ficar lutando contra você, para você perder a coroa. E como é que você perde ela? Você vai deixando de fazer aquilo que é de compromisso de Deus, que Deus conta com você, e você não está fazendo. E o que acontece? Tem uma parábola na Bíblia, que Jesus diz assim, o pai de família resolveu fazer as bodas do filho. E aí
chamou os convidados. Os convidados, porém, deram de desprezo e não vieram na festa. E aí o que aconteceu? Saiu os servos e convidou outros que não eram dignos. O que aconteceu ali? As cadeiras, porque uma festa, ninguém faz uma festa sem um número. Você vai contratar uma festa, um buffet, se você contratou um buffet, eles perguntam quantas pessoas vão vir. Porque você paga por convidado. Você não fala assim, não, bota aí, deixa aberto aí, quem quiser vir pode vir. Só você tirar com dinheiro. Mas mesmo quem tem dinheiro faz o quê? Seleciona. Ninguém faz festa pro povão. Só a prefeitura. Vai na praça pública ali e deixa o delegado pro povão. Mas, quando você faz uma festa, um banquete, quanto menos gente vem, você pode investir mais no cardápio melhor. Né? Espaço melhor. Até o espaço que você vai chamar tem que ter uma quantidade de pessoas. Comporta uma quantidade de pessoas. Deixa eu falar uma coisa com você. Parece que a salvação é um lugar aberto. Não parece? Parece que os braços de Deus cabem todo mundo. Não cabe? Mas não cabe. Deixa eu falar uma coisa para você. A salvação não tem um limite. Deus queria salvar todos, mas não pode. Então tem um número exato dos que vão se salvar. Quando esse número for atingido, a porta se fecha. E o reino é um número menor. Por isso, muitos, não todos, muitos são salvação. Dentre os salvos, poucos são escolhidos. Porque só vai reinar quem venceu. Então, quando você começa a fazer corpo mole, você deixa a sua cadeira vazia e ela não pode ficar vazia. Aí na passagem, o servo fala assim: Senhor, o pai de família, já trouxemos. E aonde que ele foi buscar? Nos becos, vielas, e entrou coxos, aleijados e mancos. Todos os excluídos entraram. É de praxe que na igreja Deus pega gente que não era o improvável. Na igreja, irmão, está o improvável. Está aquele que não deveria estar. Está aquele que está cheio de pecado, está cheio de vaquimorro, cheio de demônio. É esse que vai ficar. Por quê? Porque os dignos não vieram. Foram chamados deram de honra. E eu só falei assim: a minha casa não vai ficar vazia. Aí vai os anos, né? E convida, e chama e traz. A Bíblia diz assim: e força-os a entrar. Tem gente que veio pela força. Foi forçado a vir. Nem escolheu, teve que vir a força. Quem são esses? Que foi forçado? Você sabe? Mas quem são essas pessoas que foram forçadas a vir? Oi? Não. Tem gente que foi convidado para viver e fez tão bem, foi tão perfeito, foi tão fiel a Deus, que falou assim: traz minha família. E tinha gente que não deveria vir, mas por amor a essa pessoa Deus traz. Entendeu? Olha o poder, irmão, de uma oração de um justo. É aquela mãe, aquele marido, aquela esposa que fica no pé do Senhor: Senhor, traz minha família, traz meu marido, traz meus filhos. Eles não viriam por convite. O que a Bíblia fala? O Senhor manda eles virem forçar, porque para salvar, para atender o pedido daquela mãe, daquele pai, daquela esposa, daquele marido, né? Às vezes a gente fica nos pés do Senhor pedindo para salvar e Deus salva. E aí o Senhor falou bem assim: eu hoje falei assim, nós quando fizemos lá, trouxemos lá a força lá, ainda tem vaga. Se tem vaga, é porque os dignos não vieram. Então o Senhor falou assim: então vai lá e traz de volta, e ocupe a vaga. Então, dentro do reino, a vaga de governo, ela não é fixa, ela é móvel. Essa posição você pode perder, se você não for fiel, se você não suar a camisa. Tem que suar a camisa, tem que fazer força. Para reinar, tem que fazer força. Então, tem outra passagem onde o Senhor fala que Jesus, usando sempre as palavras, ele fala que plantou uma vinha, né? E aí tinha uma planta que não dava fruto. E aí veio o dono da vinha e falou assim: então corta ela, não pode ocupar a terra inutilmente. Aí o Senhor, que é Jesus, fala assim: deixa eu cavar ela, deixa ela ficar mais um ano, porque são 3 anos.
E ela precisa de mais um ano. Ele mandou, não, deixa ela ficar mais um ano, eu vou cortar ela, eu vou podar, vou colocar esterco, para que ela dê fruto. Porque nós fomos chamados para dar fruto. Não confunda fruto com dons. Ah, pastor, eu estou pregando. Ah, pastor, eu estou profetizando. Eu estou curando. Não, isso aí não é fruto. Você devia perguntar, o que é fruto, pastor? Abra sua Bíblia em primeira, acho que é Isaías capítulo 5. Se eu tiver um bom de memória ainda, né? Isaías 5, deixa eu ver. Isaías 5. Vamos ver por que a árvore vai ser cortada, não estava dando fruto. Jesus pediu para ficar mais um tempo, mais um ano. Não está aqui não, irmãos. Aqui vai falar da vinha, mas não fala dos frutos. Vou falar o que são os frutos. É quando você deixa de mentir, deixa de roubar, deixa de falar mal. Quando você começa a mudar essas coisas do caráter, né? E essas coisas do caráter que a gente muda, a gente muda pela ação do Espírito Santo. Então, quando eu mudo essas coisas de caráter, que envolvem caráter, né? Honestidade, verdade, pontualidade, né? Eu vejo muito crente que ele não é pontual. A palavra dele não é pontual. Na minha opinião, o cristão ele tem que tomar muito cuidado com o que ele promete com a boca. Tipo assim, irmão, você me empresta um dinheiro? Presto. O que você pode pagar? Dia 5. Aí quando chega dia 5 ele não te paga. E na cabeça dele nem tem essa ideia de te pagar. Isso é o quê? Desvio de caráter. Pegou emprestado para pagar. Comprou um cartão do irmão, ou de que seja, tem que pagar. Pegou emprestado é para devolver. Entendeu? Se você marcou 8 horas, é 8 horas. Você marcou que vinha. O máximo que você pode fazer, se você não conseguir cumprir, é ligar para a pessoa e falar assim: eu tive um compromisso com você hoje às 8 horas, eu não vou poder cumprir, você me libera. Você está dando satisfação para a pessoa. Tem gente que está nem aí, irmão. Promete, está nem aí. Compra, não paga. Entendeu? Trai, mente. Então, o que Deus está esperando de você? Eu tenho que pregar? Tem. Eu tenho que profetizar? Tem. Você tem que cantar? Você tem que curar? Tem. Porque isso aí são ferramentas que Deus te deu para você fazer a obra. Mas entre fazendo a obra, ao mesmo tempo que você vai fazendo a obra, Deus vai fazendo em você também uma obra. E às vezes o que Deus que nos impede de poder fazer mais para Deus é que Deus tem que fazer mais em nós para depois nos usar. Deus primeiro trabalha em você para depois usar você para trabalhar. Entende? Primeiro Deus tem que lapidar. Porque às vezes, eu não sei você, mas eu sempre quis fazer a obra de Deus. Eu sempre quis fazer o que eu estou fazendo agora. E sempre Deus me brecava. Sempre Deus me parava. Eu falava: te tempo, cara. Está com um bom canhão, querendo explodir, sabe? Deus me segurando. Mas por quê? Porque antes de eu vir fazer a obra, Deus queria fazer uma obra em mim, tirando algumas coisas dentro de mim,
lapidando, né? Colocando mansidão, temperança, longanimidade. E hoje, cada vez mais, Deus está fazendo. À medida que Ele vai me dando, Ele vai também me cobrando. Porque quanto mais é dado, mais é pedido. Paciência, justiça, né? Equidade, tudo isso aí são atributos de fruto de... Então, quando Deus investe em você, está esperando colher isso, né? Tem aquela passagem que a Bíblia diz que o anjo desceu com a cana e mediu a igreja, e viu que alguns estavam em falta. O que é ser medido? É que assim, a pessoa entrou ontem, daqui um ano ela é medida, nunca ninguém é medido antes dos 3 anos. Do 0, entrou ontem, aceitou Jesus. Desse tempo até os 3 anos, ele ainda é um bebê na fé. Então, é uma pessoa que está ali, ela tem que ser alimentada, cuidada, né? E quando eu falo esses 3 anos, não são 3 anos de igreja. São 3 anos de crescimento espiritual. Tem gente que tem 20 anos na igreja, mas ainda não tem um ano de crente. Entende? Porque a igreja, ela, em vez de ensinar a salvação, ela ficava tentando salvar de novo. Aqui todos são salvos. Não precisa mais ficar, quem quer aceitar Jesus? Lá na Batista, eles fazem todo final de culto, eles fazem um apelo. Botam uma músicazinha bem triste. O pastor prega uma mensagem, no finalzinho deixa uma mensagem bem chamativa. Faz o apelo. O que é o apelo? Jesus pode voltar hoje. Não vai embora sem fazer um compromisso com Jesus. Não deixe esse tempo perder. Pode ser que amanhã você não tenha mais chance. Aí a pessoa vai lá na frente e faz o quê? Aceita Jesus. Meu pai sentava toda vez que ele ia. Toda vez que ele estava batista, ele sentava Jesus. Então, para a igreja salva, eu tenho que ensinar acerca da salvação e implantar o reino. Crente salvo, eu ensino a salvação e falo do reino. Porque o reino é que faz você fazer o quê? Crescer. Porque o amadurecimento vem do ensinamento do reino. Quando eu sei que o relacionamento meu com Deus vai crescer, quando eu amadurecer, o que é amadurecer? É saber que eu preciso fazer coisas que eu não quero, mas que eu preciso fazer. Eu tenho certeza que o Marcelo não levanta 5 horas da manhã para trabalhar porque está morrendo de vontade. É porque ele tem um compromisso com a casa dele, ele tem um compromisso com o emprego, com a empresa dele. Então, adulto faz o que precisa e não o que gosta. Criança faz o que quer, pode perceber. Criança não quer comer as coisas, né, que são saudáveis. Criança quer o quê? Quer brincar. Criança quer compromisso? Não quer. Mas o adulto tem que entender que quando ele amadurece, ele precisa de compromisso. Então Deus quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, para Ele te dar responsabilidades e junto com elas ver o quê? Recompensa. Porque a Bíblia diz assim, ó, tudo que você deixar nessa terra, tudo, por amor a mim, diz o Senhor, e Ele vai dar uma relação. Tudo que você deixar, quando fala deixar, fala o quê? Está falando de valor. Às vezes eu sinto a diferença de valores. Você tem que valorizar mais o reino. O que é o reino? É isso aqui. Às vezes você tem irmão que ele assim, ele coloca outras coisas no nível maior. Quando eu dou preferência, quando eu tiro um lugar. Então, quando você dá essa preferência para Deus, você está amadurecendo. Você está dizendo para Deus, pode contar comigo. Estou pronto. Isso é responsabilidade. Deus pode contar com você. Então Ele vai te... Então a Bíblia diz assim, ó, tudo que você deixar nessa vida, tudo, por amor ao Evangelho, a Bíblia diz assim, ó, terá nessa vida 100 vezes mais. Então quando eu deixo, entre aspas, estar com o meu marido, com a minha família, com os meus filhos, por causa do reino, o que acontece? Deus te dá paz, prosperidade e tempo para que você esteja com eles. Não acontece amanhã, é uma colheita. Lembra do culto de domingo? Você faz, você colhe. Então eu hoje, cara, eu não preciso ficar lapidando a minha esposa, tomando conta dela ali, preocupado que ela vai embora de casa. Por quê? Porque lá atrás eu plantei.
E deu hoje, me deu o quê? Um casamento abençoado, alegre, feliz. A gente está brincando, a gente está namorando, a gente está um bem com o outro, não está faltando nada. Que irmão, vou falar uma coisa com você. Outro troço assim, para dar problema no casamento é falta de dinheiro, viu? Quando tem falta de dinheiro no casamento é triste. É um desafio para o casamento. Mas você ter dinheiro no casamento é maravilha, irmão. Se for chegar em casa, tem todas as coisas que ela gosta na geladeira para comer. A geladeira está farta de carne, tem o que ela gosta para comer. Ter o móvel que ela gosta, ter as coisas, a casa tudo jeitosinho. Essa mulher não tem que falar de você mais, né? Então ajuda. E quem te proporciona isso? Deus. Deus está te proporcionando. Deus está te dando. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso aprender a cuidar das coisas de Deus, para que Deus cuide das minhas coisas. Os irmãos fazem ao contrário. Ele fala, não, vai resolver um problema ali, pastor. E deixa Deus resolver para você, vem cá resolver aqui. Não marque soluções nos dias do culto. O que você está fazendo? Você está dando honra ao Senhor, né? E Deus sabe galardoar, presentear aqueles que o honram. Então, vamos lá para Coríntios de novo. Os frutos é isso, é quando eu deixo de mentir, deixo de ser um mau caráter. Todo mundo, quando você é uma pessoa de bom caráter, as pessoas glorificam a Deus na sua vida. Entende? 4. Versículo. Vou ler o 5 de novo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Às vezes tem uma pessoa que está ali desviada, está fraca, dentro de casa. Aí você fala, o inferno está. Daí não volta mais não. Está entregue as baratas. Você está julgando antes do tempo. Jesus não voltou ainda. Deus é poderoso para trazer de volta e levantar aquela pessoa e colocar de pé. Que a gente, irmão, não ama o suficiente. Deus ama tanto o pecador, ama mais do que odeia o pecado que ele faz. A gente odeia o pecado, ou então a atitude que a pessoa está fazendo, e a gente se apega àquilo ali. Não, fulano ali não presta, porque a gente olha para a conduta dela, né? O que ela fez. Só que o amor de Deus, ele é maior do que o ódio que Deus tem das coisas que a pessoa faz de errado. Então, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do corações. Manifestará os desígnios. O que é o desígnio? A intenção. Com que intenção você fez isso? Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que é boa, mas com qual intenção ele fez? O pastor abriu uma igreja, aquele pastor novo lá está abrindo um templo lá, está fazendo uma vigília, ele está dormindo na igreja lá para poder a igreja crescer, mas com qual intenção? Para ganhar almas ou para fazer a igreja crescer, para ter dinheiro? Tudo isso conta. Com qual intenção? Entende? Então, o coração vai ser o que? Manifesto. A gente vai conhecer as intenções do coração. Eu aprendi, eu estudo pessoas, comportamento. E às vezes eu quero saber o que levou a pessoa a fazer uma coisa que eu não gostei. Porque às vezes a explicação dela me convence que não era aquilo que eu imaginava, mesmo que o resultado é o mesmo. Entendeu? Porque às vezes a gente julga muito a situação e não olha o contexto. E às vezes a pessoa tem um contexto que muda o que você pensa. Então cada um receberá de Deus o louvor. Versículo 6: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito.
não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem tem diferença? Porque quem teve, esse texto eu não achei que ficou legal aqui. Porque quem tem diferença? Você diferencia, né? Eu gostei dessa tradução, não. E que tem tus que não tenha recebido. E se o recebeste, por que te glorias, como se não houvesse recebido? Falsa modéstia, né? Já estás farto? Já estás rico? Sem nós reinais? E provera a Deus reinasse, para que também nós reinássemos convosco. Pastor, Oi. é o 7 que vai lá e ele está assim: pois quem é que te faz sobressair? Tens tu e não tens recebido, e se recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? É isso. É parecido comigo. Porque tem para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de vós, por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Sofreram muito, né? Os apóstolos eles foram colocados como base, né? Cristo ele é o alicerce e eles como base. Aquilo que eu falei, quem mais é dado, mais é cobrado. Então Paulo se sentia muito o quê? Mas Paulo ele recebeu aquilo que ele plantou, né? Ele não perseguiu? Foi perseguido, não açoitou? Foi açoitado. Entende? Versículo 11: até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetada, e não temos pousada certa, né? Descanso. E nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Olha o fruto. Somos injuriados e bendizemos. Falando mal de você, fale bem dela. Somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados, rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escolha de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoeste-vos como filhos amados, porque ainda que tivéssemos 10.000 anos em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Todo mundo sabe o que é área? Não. O aia é como se fosse a babá, né? Às vezes os pais não podem estar presentes o tempo todo, que o filho não coloca uma babá que vai conduzir essa criança com segurança, mas ela é pai? Não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem é o pai é Cristo, quem é o líder maior é Cristo. É como nós pastores, nós tomamos conta do rebanho, mas nós vamos que o rebanho é nosso. Entende? Você pode de repente estar acompanhando uma pessoa, tomando conta dela para Cristo, mas você tem que entender que ela não é sua. Uma das grandes dificuldades dos grandes pastores é entender que o rebanho é dele. Eu estava falando com a minha esposa ontem, acerca do outro ministério que eu fiquei, né, 15 anos,
E eu falo o que aconteceu lá, mas assim, no meu coração eu não tenho mágoa de lá. Para mim, aquilo lá foi uma escola de líderes, um lugar que é bom para ser treinado. Lá você é treinado mesmo. Porque lá, irmão, o couro come. Lá o fraco não fica. O pastor lá está falando assim: fica aqui, por favor. Ele fala: não, pode ir embora. A gente quer aqui não. Aqui só para os fortes. Você é fraco, fica aqui não. É assim. Obreiro lá, pastor lá é provado, irmãos. Entende? E está lotado, né? As pessoas gostam desse negócio. É por isso que eu tenho um projeto de abrir uma igreja primitiva. O irmão que quiser ficar na igreja onde tudo por aí, não vou colocar a pessoa lá. Ah, pastor, essa igreja tem som de doutrina, não vai para lá. Lá tem que usar terno e gravata, lá tem que usar saião, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem. Vou botar um obreiro na porta lá, quando for de ceia, pega o cartão de dia, se o senhor não dizimou, não pode ser não. Vai para o inferno. Para ver se cresce, né? Aí se as pessoas quiserem vir para cá, a gente faz uma carta de transferência. Porque talvez a pessoa quer isso, para se sentir salva, né? Aí meu filho está lá. Minha esposa fica essa por ele. Fala: calma, eu preciso daquilo lá. Veio do mundo ontem, calma. Chega lá um pouquinho lá treinando, agora que eu aprendi, ficar madura, deu cheio de lá. Aí eu estava falando com o Deus, me tirou de lá. Porque eu não queria sair. Eu amava aquilo. Deus falou comigo que eu tinha que sair. E eu falei assim: meu Deus, se eu sair e for errado, eu não vou ter a oportunidade de crescer, eu quero ser proibido. Imagina eu saindo, deu errado, eu volto. Ele falou assim: ó, você volta agora para o lado da fila, agora você tem um monte que não saiu que vai ficar. Eu tinha medo disso, de sair, ter que voltar de novo e perder a vez. Eu achava que eu estava ali na fila para ser. Se eu tivesse lá, eu teria sido. Aí o Senhor falou comigo assim: eu preciso que você saiba. Sabe como é que Deus falou comigo, irmão? Eu nunca tive problema com emprego, assim, ficar desempregado. Sempre trabalhei, sempre tinha emprego. Não tinha esse negócio de você ficar desempregado, não sabia o que era isso. E foi aí que Deus tocou. Deus arrancou o emprego que eu amava muito. E eu fiquei sem chão. E aí começou. Aí depois ele não devolveu, eu bati o pé e falei que ele de volta. Hoje eu sei o que eu fiz. Mas antes, naquele momento, eu não entendia. Tudo aconteceu por causa de uma oração. Toma cuidado das coisas que você ora, que quando Deus dá, você fica reclamando depois que Deus deu. Eu sei exatamente onde eu estava dentro do carro, feliz da vida, eu estava próximo, ganhando muito bem, ganhava mais de 5 mil por mês. Nossa, estava assim. Pensa que o cara feliz, financeiramente. Eu virei numa tardezinha, umas 5 e pouco, estava dentro do carro, eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez comigo. Só tem uma coisa que eu estou triste. Eu queria que o Senhor fizesse o que o Senhor fez na minha vida profissional e financeira e na vida ministerial. O que Deus fez? Eu vi. Aí o que Deus fez? Um reboliço. Primeiro começou a me arrancar de onde eu estava. Eu não queria sair porque não tinha emprego. E aí eu fiquei desempregado, não entendi o que estava acontecendo. Aí Deus falou comigo assim: estou te provando. Você não quer ser perdido? Eu falei: mas você não te pedi isso não. Devolve o que eu tinha, eu estava bem. Mexe esse negócio de proibido, não quero ser nada, não quero pegar. Tem jeito, né? Deus te colocou, já era. E aí eu bati o pé 4 meses. 4 meses chorando, falando com Deus: não aceito, não quero. Aí uma porta se abriu. Uma parecida, tipo assim, eu trabalhava para Oi e abriu a porta da GVT. Cheguei em casa com o carro, com a escada, com a ferramenta, que eu tinha entregado tudo, né? Minha mãe olhou e falou assim: glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus. A minha esposa olhou para mim: que bom que você conseguiu. Eu falei assim: glória a Deus, agradeço que você conseguiu. Não mandou isso tempo nenhum. Ah, como assim, filho? Isso aqui não é de Deus. Por que você está falando isso? Porque Deus não me deu, eu bati o pé e peguei. Eu sei que Deus não me deu. 2 meses depois, Deus tirou outro emprego que eu tinha. Aí começou uma série de coisas erradas.
até eu aceitar sair de onde eu estava para fazer a obra de Deus. Que aí vai resumir isso aqui. Mas antes ele queria que eu fosse para um outro lugar, sair de onde eu estava. Porque Deus, para fazer algo na sua vida, tem que trocar você de ambiente. Entenda isso. Às vezes o ambiente que você está, Deus não pode colocar no que Ele quer te dar no ambiente que você está. Então você tem que sair de lá primeiro. Entende? Por exemplo, Davi foi ungido rei. Tinha como Davi ser rei onde ele estava, lá nas ovelhas? Tinha? Não. O que Deus fez? Tocou no coração do pai dele, pediu para levar as marmitas para ele ver a guerra. Ele vindo da guerra, o coração dele fez o quê? Eu sou com a guerra. E aí ele venceu a guerra. E aí tem que fazer o quê? Morar no palácio, trocou o ambiente, saiu do curral e veio morar com o rei. Por quê? Davi precisava ver como que era ser rei. Mudança de ambiente. Faz você crescer, faz você aprender. Às vezes você quer ser empresário. Você já acha que já pode ser. Empreenda nas coisas dos outros. Vai trabalhar para alguém e vê como é que a pessoa faz. Cola com ela. Seja o melhor funcionário que essa pessoa tem, para ela te entregar tudo. Como que ela compra, como que ela vende, como que ela precifica, como que ela paga o imposto, o que é imposto, o que é encargo, quais são as margens de lucro, quais são os prejuízos. Pergunta tudo. Fica depois do horário, serve mais. Depois que você pegar tudo que a pessoa te deu, faça na empresa dela, é mais barato. Aí você monta a sua. Não, você quer sair e montar agora, vai. Você vai ver o que é. Deus tirou Davi de lá, ele não foi ser rei, ele foi ser o quê? Ajudante do rei. E já era rei. Agora Deus falou assim: vamos treinar ele? Porque às vezes Deus já te escolheu, mas quem vai te coroar é o povo. Porque Davi era rei, escolhido por Deus, mas o povo que gritou: viva o rei. E quem te coloca no poder é o povo, é as pessoas. Já viu quando Deus dá uma coisa que o povo não aceita? Já? É o Lula. Está no poder, mas não é presidente. O povo não aceita. Faz chacota, faz, né? Tudo que acontece, muita brincadeira, muita zombaria de quê? De um chefe de Estado. Ganhou a eleição, mas não ganhou o povo. Às vezes a gente quer algo que Deus não te deu ainda. Deus quer te dar, mas não está pronto. Entende? Então troca de ambiente. Aí Deus me trocou de ambiente. Aí primeiro eu tive que aprender a viver sem dinheiro mensal. Que a grande dificuldade de quem empreende e ganha salário mínimo é aprender a não ter mais o salário mínimo. Irmão, é um tormento que é pouquinho, mas é garantido, sabe? Faz o que der, está lá. Mas o dia que você entender que é capaz de você ganhar um salário mínimo por dia, você nunca mais vai querer ter salário mínimo por mês. Ah, pastor, você fala essas coisas, eu não acredito não. Pega uma água, coloca um gelo, vai para o sinal. Fica um dia vendendo lá para você ver. Eu entreguei jornal, e uma vez veio na capa do jornal do mundo assim, ó. Fizeram entrevista na Cracolândia, quanto que os caras da Cracolândia tiravam pedindo? 4 mil por mês. Pedindo. Essa não é possível que eu trabalho por 1.518 e agora subiu o salário. Deus me trocou de ambiente para eu entender como é que funcionava. Tirou aquela segurança para eu aprender a confiar em Deus. E aí depois o que Deus fez? Eu aceitei. Aí eu falei com Deus assim: eu até saio de lá, mas eu queria um sinal. A gente faz isso com Deus, né? Falei com a minha esposa: sabe qual foi o sinal que Deus me deu? Pode sair, eles não vão vir atrás de você. Irmão, qual igreja tem um membro que prega, faz campanha, expulsa o demônio, cura, dizima, oferta, não tem pecados de escândalo, fica 15 anos, sai hoje, mas ninguém vai atrás? Vieram? Meu era 500 reais por mês, né? Um pouquinho mais, né? É que se você voltar, você tem que pagar o retroativo. Eles fazem esses cálculos lá, você vai pagando aos poucos, e suave as prestações.
Olha que Deus falou comigo, pode sair hoje, mas eles não vêm atrás. Nunca vieram atrás. É isso que ele vai dizer assim: Deus conhece o coração de cada um e as intenções do coração. Eu não estava lá para crescimento, eu estava lá para dar dízimo. Não quer ser nada. A não ser que eu fizesse o jogo deles. Sabe o que os líderes criam? Bajulação. Ser bajulado. Eu não gostava de ser bajulação, eu não gostei. Eu acho que membro de igreja tem que fazer isso. É diferente de honrar, é diferente de servir, é diferente de ajudar, é diferente de ser útil, diferente. Agora bajular? Não. Paramount?